Transporte da PAI de Ribeirão é alvo de reclamação dos pais de alunos atendidos na associação. Os veículos têm quebrado com frequência na rua e o transtorno causa crises nervosas nas crianças. Outra situação é que muitas famílias não conseguem vaga nos coletivos. Este ônibus da PAI de Ribeirão tem 10 anos de uso. O outro, que está na oficina, 20. Dos últimos meses para cá, os dois veículos que fazem o transporte dos alunos têm quebrado com frequência, causando um grande prejuízo financeiro à associação. Em 2022, a gente teve um gasto de cerca de 65 a 70 mil reais ano na manutenção do veículo. E esse ano a gente já percebeu que o veículo está quebrando com uma frequência maior. Então esse gasto provavelmente vai ser maior esse ano. Nós poderíamos sim estar aproveitando esse recurso para estar investindo em outras necessidades que essas famílias apresentam. Além do dinheiro, a maior preocupação é com a segurança das crianças e também com o transtorno mental que causa nos alunos quando o ônibus para e eles precisam ser transferidos para outros veículos. As 3 mães, 2 de filhos autistas e uma com bebê com síndrome de Down, contam como é difícil essa situação. Tem vezes em que é necessário usar o transporte público municipal e quando isso acontece, eles sofrem ainda mais com as crises nervosas. O Miguel, ele precisa vir com o ônibus da PAI, né? Porque o ônibus coletivo, o Miguel fica muito agressivo. Eu já passei por muitos momentos difíceis, quando eu trazia ele no ônibus coletivo, como a distância é muito maior, ele ficava muito agressivo dentro do ônibus. Tanto dentro do ônibus como a caminho, tipo assim, porque eu tinha que parar em outros pontos para poder pegar outro ônibus para vir. E com o ônibus da PAI, quando a gente não vem, atrapalha tanto a rotina dele, como ele fica com dificuldades. Por quê? Porque aqui ele aprende mais, ele está sempre socializando com outras crianças. Então, a gente precisa do ônibus. Chegou a ter um problema dela quebrar o ônibus, o vidro, por conta que ela viu uma pessoa bebendo um refrigerante dentro do ônibus e ela teve uma crise nervosa. Eu tive que descer do ônibus, eu estava a caminho da PAI e eu tive que vir com outro ônibus porque o ônibus estava quebrado. Então, teve todo esse problema, eu tive que descer, queriam me levar para a delegacia, sendo que a Lorena é autista, ela não tem controle do que ela faz. Agora, se eu tivesse vindo no ônibus da PAI, nada disso teria acontecido. O Samuel tem síndrome de Down, ele tem a saúde muito debilitada, sabe? Ele tem cardiopatia e no ônibus público as pessoas não usam mais máscara, né? E aqui no ônibus da PAI é até melhor na questão da saúde também, que todo mundo usa máscara, ele não corre risco de ficar doente. E quando quebra é um transtorno, que aí não dá para vir e ele já acostumou com a rotina e as atividades daqui fica tudo atrasada. O depoimento das mães relata o sofrimento de todos e a necessidade da instituição adquirir novos coletivos. E eu venho aqui em nome de toda a diretoria da APAI, todas as famílias, funcionários, pedir esse apelo à sociedade, e não só à sociedade, à Prefeitura de Ribeirão Preto, o poder público, tá? Os vereadores nos ajudem, tá? Nós estamos precisando de um outro ônibus, tá muito difícil. A gente, assim, encontra-se diariamente o transtorno com a rotina dos alunos, tá? Eles não conseguem chegar para o atendimento, tá? A gente tem que cumprir esse ano letivo, tem que vir para a escola, tem que estudar, o lugar deles é aqui na APAI. A APAI de Ribeirão atende uma média de 1.050 pessoas, entre alunos, assistidos, pacientes e familiares. A grande maioria depende do transporte para trazer para cá e depois levar embora. Além da necessidade de ônibus novos, há também uma fila de espera para conseguir vaga nesses veículos. A diretora da escola falou que tem alunos que o ônibus passa na porta e não pode carregar o aluno porque não tem vaga no ônibus. Eu solicitei dela, assim, comprar um ônibus, conversar com a prefeitura, fazer alguma coisa, porque aqueles ônibus já são sucateados, tem mais de 25 anos que estão ali, e quebra na rua, toda hora estão quebrando, aí fica um ônibus rodando na cidade inteira e um lá estacionado, esperando o outro quebrar para ele ir socorrer. Eu acho isso um absurdo da parte da escola e também da parte da prefeitura, que tem tem um vínculo com a PAI. O seu Severino tem um filho de 32 anos com esquizofrenia que frequenta a PAI 3 vezes por semana.
Sem vaga no transporte, a família precisa levá-lo. Mas o custo é alto porque são 25 quilômetros de ida e volta de casa até a associação cada vez que vai, sem contar a piora no quadro de saúde do aluno. O meu filho vê os ônibus lá das escolas passando e ele pensa que é da PAI e fica chorando, pedindo para ir ao ônibus, para o ônibus, pai, leva o ônibus. Não, papai vai levar você. Na realidade, quem leva é a mãe dele. Aí hoje a situação dele já está se agravando. Na escola ele já está ficando nervoso, está dando grito, está mexendo nas coisas, em casa do mesmo jeito. Então todo o trabalho que o doutor Fábio e o Hospital das Clínicas Psiquiatria teve com ele, que deixou ele estável, hoje está tudo se perdendo pelo motivo de uma simples cadeira no ônibus que não tem para carregar meu filho. Você que é deputado federal, estadual, nos ajude. Até a gente tem uns que nos ajudam já, tá? Mas agora a gente precisa de um outro ônibus. É um apelo, é uma súplica para a sociedade, poder público, setor privado, qualquer tipo de pessoa que puder ajudar, nós precisamos de um ônibus novo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Quem quiser ajudar a PAI a trocar os ônibus que fazem esse transporte das pessoas atendidas, o telefone da associação é o 16 35 12 5200, está inclusive aparecendo aqui no seu vídeo, eu vou repetir, 16 35 12 5200. A Secretaria Municipal da Assistência Social informou apenas que realiza parcerias com a PAI, totalizando pouco mais de R$2 milhões por ano, que devem ser aplicados no custeio das atividades. E lembra do caso do seu Severino, que nós mostramos aí na matéria, que não tinha vaga para o filho dele no transporte da PAI. A associação entrou em contato e garantiu que a partir de quarta-feira esse transporte será fornecido. O doutor Carlos Manella, advogado, já conosco aqui no nosso telão, no nosso canal digital da Clube. Doutor, os dois ônibus que a PAI de Ribeirão possui para o transporte desses alunos têm quebrado com frequência. A gente viu aí, um tem quase 20 anos, o outro 10 anos de uso. A associação pede ajuda para, então, adquirir novos veículos. Quem pode e deve, doutor, ajudar nessa causa? Uma ótima tarde, bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores da Clube. Eu acredito que essa causa é uma causa de toda a sociedade. Obviamente, devemos ressaltar que os usuários desse serviço da PAI são pessoas com excepcionalidades, pessoas que necessitam de uma atenção especial, cabendo além da participação da toda a sociedade, do poder público, seja municipal, seja estadual, seja federal, em auxiliar para que esses usuários da PAI consigam ter melhores condições no transporte. E eu tenho certeza que o poder público vai olhar com bons olhos e vai ofertar alternativas para que essas crianças, esses jovens, esses adultos tenham acesso de qualidade, visando o bem-estar e o desenvolvimento dessas pessoas e de suas famílias. Doutor, é momento também dos nossos deputados federais, estaduais, eleitos aqui na nossa macro-região, intermediarem a aquisição desses novos ônibus para a PAI? Com absoluta certeza, Ribeirão Preto está muito bem representado no Congresso Nacional e também na Assembleia Legislativa, e tenho certeza que esses deputados, ao ouvirem essa matéria, receberem essa demanda, irão intervir imediatamente junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para que derem alternativas para essas famílias terem melhores condições no transporte. Então a gente pede aqui uma ajuda aos deputados para que a gente consiga ofertar para a PAI de Ribeirão Preto um transporte de qualidade, porque não é só o transporte, é sim bem-estar e desenvolvimento social para os usuários dessa associação. Manella, a Prefeitura alega que já faz repasses à associação, mas esses valores já têm destino certo nos custos da instituição, que a gente sabe que é altíssimo. Mesmo assim, o poder público deve ser solidário em toda essa história. O poder público não só deve como ser solidário, como deve participar com alternativas. O poder público tem mais inteligência para gerir do que as associações. Não é menosprezando as associações, é que a inteligência do poder público ela está agregada ao poder financeiro. Então, se o poder público hoje não puder ofertar um ônibus novo, que ao menos dê alternativas como locação de um ônibus ou a terceirização desse transporte,
visando, novamente, digo e repito, o bem-estar e o desenvolvimento dessas pessoas que já sofrem tanto no dia a dia, com muitas dificuldades e até mesmo com preconceitos. Então, para que nós possamos colaborar, o poder público deveria, sim, ter um olhar mais caridoso e mais atento a essa questão. Vamos seguir acompanhando aqui na expectativa que esses novos ônibus cheguem aí para a PAI de Ribeirão Preto. Dr. Carlos Manella, advogado, agradeço a presença do senhor aqui. Boa semana. Muito obrigado, André, e a todos os amigos.